ao Senhor. Quantos estão contentes, irmãos? Amém. Eu estou muito contente e quero, irmãos, rapidamente convidar-vos para entrarmos a nossa primeira conferência desta tarde, irmãos, a qual intitula-se A Separação para o Serviço ao Senhor. Estão prontos, irmãos? Alguém diga, eu estou pronto. Vamos receber, irmãos, então esta palavra e vamos ir, irmãos, ao capítulo 28 do segundo livro da Bíblia, o livro de Éxodo, no versículo 1, irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Se alguém desejar buscar na Bíblia em espanhol, por exemplo, pode fazê-lo. Isto é Almeida Revista Atualizada. Diz, no nome de Jesus: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e os seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestidos santos a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestidos a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto e uma túnica bordada e uma mitra, diga comigo, mitra, e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Vamos brincar, irmãos, uns quantos versículos, ao versículo 36, onde diz: também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, o quê? Santidade ao Senhor. E atá-la-ás como um cordão de azul, de maneira que esteja na mitra. Sobre a frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas das suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela tua palavra. Fala, Senhor, a nós nesta primeira etapa do nosso retiro. E o povo do Senhor diz amém. Obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, depois da libertação de Israel da escravidão no Egito, história muito conhecida por nós, chega o momento da separação deles para o ministério espiritual, história não tão conhecida por nós. Em Éxodo 28 é-nos dito, irmãos, como o Senhor separa homens para o santo ministério. Ao ler este capítulo, ficamos comovidos com a profunda seriedade, diga seriedade, da consagração destes sacerdotes. Trata-se de Arão e os seus filhos. Nada passou desapercebido, irmãos, diante dos olhos do Senhor. Diga nada. E nada passa, irmãos. Nada foi provisório ou improvisado, o que nos demonstra a grande importância que tem para Deus o nosso serviço a Ele. Olha para o teu irmão e diz-lhe: é importante, irmão. É importante, irmãos, e não apenas importante, irmãos. Servir a Deus é um assunto muito importante. Amém. E sério. Amém. Glória a Deus. Eu gosto de brincar, nós gostamos de fazer piadas, mas aqui agora estamos num assunto sério, irmãos. Já lemos alguns versículos, mas eu convido-os para ler todo o capítulo 28 de Éxodo. E se querem continuar até o fim do livro e vão comprovar, irmãos, fehacientemente, é assim que se traduz? Fehacientemente, quão sério é o assunto de servirmos a Deus. Na época de Moisés, caros irmãos, somente os filhos de Levi eram separados pelo Senhor para o santo serviço, para serem sacerdotes e ministros de Israel. Hoje, sob a vigência do novo pacto, bajo la vigencia ou el vigor del nuevo pacto, cada pessoa nascida de novo em Cristo, quantas dessas tenho aqui? Tem sido constituída rei e sacerdote. Cada pessoa que diz amém está aqui, irmão, constituída rei e sacerdote, de acordo com Apocalipse 1, 5 e 6, que diz, leia-o comigo: nos chamou
e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. A Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Aleluia. Vou dizer que a maneira certa de escrever amém de espanhol é amém, com acento no A e não como nós escrevemos. Nós escrevemos sempre amém, mas amém é brasileiro, irmãos. E cá estamos em Portugal. Então deveríamos dizer amém, mas eu não tenho o costume de dizer amém. Mas vamos tentar apanhar o costume. Glória a Deus. No entanto, irmãos, porque isto está muito bom. Somos reis, glória a Deus. Somos sacerdotes, glória a Deus. Alguém diga glória a Deus. Mas se nós olharmos para a igreja de hoje em dia, irmãos, um grande vazio aparece perante os nossos olhos. De que está a falar o pastor? Pronto, irmãos. É verdade que há muitos crentes que são convertidos. Nós não duvidamos disso. É verdade também que eles foram libertados da escravidão do pecado. Mas neles não aparece aquela profunda seriedade da separação para o serviço. Em que nível está hoje o nosso santo compromisso de serviço ao Senhor? Ainda não vamos fazer a autoavaliação, mas fecha os teus olhos um instante e pensa em que nível está a tua consagração, que é um sinônimo para separação. Em que nível está a tua separação para o serviço ao Senhor? Por exemplo, do 1 para o 10, o que número colocarias tu aí? Sendo 10 completamente separado ao serviço dele, sendo 1 nada separado ao serviço dele. Ajuda-nos, Senhor Jesus. E vou dizer outra coisa, irmãos, e vou decirlo em espanhol. Esto é algo muito inquietante. Apenas o 20% dos membros das igrejas produzem o 80% dos resultados em termos de crescimento da igreja. O que significa que apenas 2 de cada 10 irmãos ganha 8 de cada 10 almas que chegam a Cristo. E o que acontece com o outro 80% dos irmãos? Pois ganham o restante 20% das almas. Podem ver, irmãos, a inversão que há nos números. 80 ganha 20 e 20 ganha 80. Mas não deveria ser assim, irmãos. O ideal, irmãos, seria que cada um ganhe 1%. Percebe? Que se, por exemplo, há 100 irmãos no 2023, para o 2024 tenhamos 200 irmãos, e que cada um dos 100 que estavam originalmente sejam, aleluia, responsáveis dessa nova alma que chegou aos pés de Cristo. Mas não acontece assim. Não acontece assim. Poderíamos dizer também, irmãos, se cada um ganhasse 2 ou 3, irmãos, o que aconteceria aqui na MAP, irmãos, para dentro de 2, 3 anos? Pois comprávamos o altar do Papa, irmãos. Livra-nos, Senhor. 1 Tessalonicenses 1:9 diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Vou ler o último. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Quando uma conversão ou separação dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro não é seguida pelo serviço santo e consagrado a Deus, irmãos, doa quem tenha que doer. Tal conversão praticamente não tem valor. Percebe? Porque o propósito da conversão, o propósito da minha salvação, da tua salvação, é nós servirmos ao Senhor. Se estamos contentes porque já não adoramos a Maria, se estamos contentes porque já não vamos para o bruxo, se estamos contentes porque já não praticamos feitiçarias e porque já não ficamos bêbados, etc, irmãos, somos livres do poder do pecado. Alguém diga glória a Deus por isso. Mas não servimos ao Senhor. Essa libertação foi um investimento que Deus perdeu, porque Ele investiu em nós, irmãos, para depois receber.
É do que fala a parábola dos talentos, é do que fala a parábola das minas, é o que fala a parábola do semeador, etc, etc, etc. Sempre é uma semeia e uma colheita. Quem é o colheitador? Cristo. Nós é suposto que sejamos boa terra, mas nem sempre acontece, irmãos. Precisamos, portanto, refletir isto, irmãos. É urgente, diga comigo, urgente. Portanto, entendermos a grande importância. Poderíamos também ter escrito o grande propósito da santidade. Porque a santidade, irmãos, não é apenas um conjunto de regras que temos que respeitar, obedecer. A santidade, irmãos, vou dizê-lo assim, é um meio para alcançar um fim. Percebe? Não é um meio em si própria, é apenas um instrumento para alcançarmos um fim, o qual já sabemos e agora vamos rever, irmãos. As palavras santidade ao Senhor tinham que ser gravadas numa lâmina ou folha de ouro. Na Bíblia, ouro simboliza a glória de Deus, a sua presença e o seu poder. Aquele que é santo e leva uma vida santa, eu pensei que ia ouvir amém, embora não seja muito ciente disso. E vou dizer isto, irmãos, uma das marcas do santo é que ele não é ciente disso. Quando alguém diz para ele, tu és um santo, ele diz, eu? Porque uma das marcas da santidade é que não é autopercebida. Quanto mais santos somos, vou dizê-lo assim, menos santos nos sentimos. Quanto mais perto estamos de Deus, mais longe nos sentimos dele, e não ao invés, porque podemos perceber, irmãos, quanto ainda nos falta. É parte da santidade, é uma experiência paradoxal. Aqui é uma paradoxa, irmãos, quanto mais perto de Deus, mais longe nos sentimos. Porque tão grande Deus, aleluia, tu és muito grande, Deus. Alguém diga-o para ele, tu és muito santo, Senhor. E eu não aguento, Senhor, eu não consigo entender tanta santidade. E não somos nada perante ele, irmão. Alguém diga amém a isso. Mas aquele que é santo e leva uma vida santa, embora não seja muito ciente disso, leva o quê? Estão comigo? A essência de Deus. Leva a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Antes levava a essência do diabo, levava cheiro à morte. Agora leva cheiro à vida, leva a essência de Deus, a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus está a trasuntar, a emanar da sua vida. É o poder do Espírito Santo. Aquela folha de ouro com a gravura santidade do Senhor tinha que ser posta onde? Na testa, irmão. Aqui, onde está o centro dos pensamentos humanos. É por isso que aqui temos o crânio mais grosso do que em nenhuma outra parte, irmãos. Porque aqui é que tem que estar protegida a cabeça. Porque aqui, irmãos, se o cérebro ser magoado, irmãos, perde-se o poder de razoar, de decidir, a vontade, a força está aqui. Aqui está o centro dos pensamentos humanos, irmãos, na parte frontal da cabeça. E é onde provém as ordens aos membros do corpo para fazê-los funcionar. Ali, exatamente sobre o centro da personalidade, o Senhor põe a sua mão e grava o seu selo, glória a Deus, santidade ao Senhor. E este ensino, irmãos, que alguém já talvez recebeu, lembra, talvez antes da pandemia, está enrolado, irmãos, está conectado com outros ensinos que eu também di naquela altura, irmãos, que falam da marca da besta, falam da marca do anticristo, do 666. Porque quem não tiver, irmãos, para esta altura o selo de Deus, santidade ao Senhor, irá ter o selo do diabo. Testa vazia, irmãos, é testa para o diabo. Mas vale, irmão, que tu tenhas o selo da santidade a Jeová na tua testa neste dia. E se ainda não a tens, que deste retiro espiritual tu possas levar-te essa marca para a tua casa, glória a Deus, para o teu bairro, para a tua cidade, glória a Cristo. Alguém diga amém a isso? Da mesma forma, irmãos, da mesma forma que um objeto selado constitui um facto inalterável e irrevogável, o Senhor sela os seus servos, manifestando assim diante do mundo visível e invisível: tu és meu. Escuta a voz do Senhor nesta tarde a dizer-te, segundo Isaías 43, o meu texto favorito da Bíblia: tu és meu. De quem tu és? Igreja amada, de quem tu és? De Deus. Somos pertença dele, irmãos.
O sábio Salomão escreveu: põe-me como selo sobre o teu coração. Este texto é o preferido das noivas, nos convites do casamento colocam este texto, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. É uma marca, irmãos, inapagável. Glória a Deus. Recordemos que neste livro o rei estava a profetizar sobre a igreja do Senhor e a sua união em amor perfeito com Cristo. Baixei o microfone, irmãos, está bem? Podem ouvir lá atrás? Sim, o Noah tem mais pulmões do que eu, mas podem ouvir? Coitado, ele está caladinho. Glória a Deus. Santidade ao Senhor. Todos digam comigo: santidade ao Senhor, irmãos. Portanto, ia escrito no lugar mais visível. Arão, como sumo sacerdote, levava aquela folha com uma gravura fixada com um cordão de azul, algo caríssimo, irmãos, naquela altura, na frente da mitra, ali onde toda a gente podia ver e ler. Arão não precisava de dizer: eu pertenço ao Senhor, porque isso podia se apreciar a simples vista. O que significa isto para nós hoje? Significa, irmãos, que se nós verdadeiramente somos pessoas santificadas, falaremos com muita mais clareza através da vida que levamos do que pelas palavras que dizemos. Como diz um amigo meu, às vezes quando evangelizamos precisamos de falar. Em palavras do apóstolo Paulo, irmãos, se levamos santidade na nossa vida, seremos pessoas conhecidas e lidas por todos como verdadeiras cartas de Cristo. Segundo os Coríntios 3, 2 e 3 é o que diz, que nós somos epístolas vivas. Amém. Cartas lidas por todos os homens. O que significa que nós entramos no supermercado, estacionamos, irmãos, na estação de serviço, na gasolineira, onde seja, irmãos, aleluia, e a gente pode ver que nós somos pessoas diferentes, que há algo a sair de dentro de nós, irmãos. E já vocês sabem muito bem o que é a presença de Cristo, é a glória do Senhor, é a santidade dele. Não é nossa, é dele, mas ele colocou-a na nossa vida como um selo de propriedade. Diz Deus: eu sou um santo, e este e esta também, porque ele me pertence, irmãos. Glória ao Senhor. Qual o significado, irmãos, de viver separados para servir ao Senhor? Porque isto tem um significado, irmãos, muito profundo. Não é apenas vestir de certa maneira, já falamos disso na altura certa, nas conferências familiares. Não é agir de alguma maneira específica apenas, isso faz parte. Mas não é tudo, irmãos. O significado de viver separados para Deus, em primeiro lugar, é estar bloqueados para o pecado. Diz João na primeira epístola, capítulo 3, versículo 6: qualquer que permanece nele não peca. Por que não peca, irmão? Porque está bloqueado para o pecado. Vou dizer assim: o pecado é como um ser vivo. Vamos personificá-lo. E ele está à procura de um cristão para fazê-lo cair, irmãos. Mas quando um cristão, quando uma irmã, um irmão vive consagrado, vive separado para Deus, o pecado o procura e não o acha, não consegue achá-lo, porque ele ou ela é invisível para o poder do pecado. Glória a Deus. Quem glorifica a Deus? É por isso, irmãos, que Paulo escreveu: escondida está a minha vida no Senhor. Deus nos esconde, irmãos, do poder do domínio do pecado. Ser separados para o Senhor significa, portanto, permanecer nele, como já lemos, irmãos, andar nele. E é verdade, irmãos, que depois de chegar a estar nele, ainda continuam a vir contra nós as ondas da tentação, mas estas chocam contra o poderoso obstáculo da santidade ao Senhor, perdendo assim todo o seu poder, pois na gravura da nossa testa há uma advertência clara para o poder do pecado, e é que nós vivemos em Jesus. Podes levantar as tuas mãos um instante e dizê-lo: eu vivo em Jesus. Vamos, eu vivo em Jesus. Eu vou dizê-lo também: eu ando nele, eu escondo-me nele cada manhã. Aleluia, glória a Deus. Eu permaneço nele cada dia. Sim, Jesus. Portanto, estamos bloqueados para o pecado.
Há irmãos que estão bloqueados para a santidade porque estão a andar no pecado. Então não conseguem, estão bloqueados para evangelizar porque não estão a andar em santidade. Estão bloqueados para orar, estão bloqueados. Começam a ler a Bíblia e entra um sono terrível. Veem um filme de Marvel, podem estar 3 horas a ver o filme de Marvel. Aleluia. E depois ainda bebem café. Mas quando é coisa de Deus, ficam aborrecidos, é uma seca, etc, etc. Sabe por quê, irmão? Porque ainda não se separou para Deus, ainda está conectado com o pecado, e o poder do pecado não o deixa livre. Amém. Aleluia. Eu espero que ninguém esteja assim aqui, porque é suposto ser um retiro de líderes, e os líderes devemos ser consagrados a Deus. Amém. Mas se alguém se alguém tem tido em algum momento alguma destas coisas e sabe do que eu estou a falar, diga: obrigado, Senhor, por ter me liberado ou libertado. Obrigado, Senhor, por ter me ajudado e por ter bloqueado o poder do pecado sobre a minha vida, para eu não ser jamais escravo dele como antes éramos, irmãos. Glória a Deus, glória ao Senhor. Que maravilhoso é isto, irmãos. O que significa viver separados para servir ao Senhor? Em segundo lugar, significa que somos intocáveis para o inimigo. Glória a Deus. Por muito que ele, como um leão a rugir, ande ao redor à procura de quem devorar, é o que diz Pedro, nós, os santificados, estamos selados pelo nosso Deus. Mais uma vez, somos posse dele e, portanto, intocáveis para o diabo. Não é que vamos meter a cabeça dentro da boca do leão a ver se é ou não é, irmãos. Não vamos tentar o diabo, porque ele é um leão. Pois, não é um leão. Vou tirar isso. A Bíblia diz que ele anda como leão, não é leão. Jesus é leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Tiro aquilo e digo: Jesus é o leão. O diabo ruge. Se diz: aleluia. Gatinho que ruge não morde, irmão. Mas às vezes tem cuidado, porque se morde, se tu te descuidares, morde mesmo. Portanto, não vamos brincar, irmãos. Mas temos que dar graças a Deus, irmãos, porque o inimigo não nos pode tocar enquanto nós estivermos em santidade para o Senhor. É promessa de Deus. Nós não temos qualquer força, irmãos, para resistir o diabo, mas Deus põe a sua força na nossa vida. Tu não tenhas medo das bruxarias, das feitiçarias, dos vizinhos estranhos que... Não tenhas medo de nada, aleluia. Se tu estás a viver em obediência à palavra de Deus, não temas ao inimigo, irmão. Deus é maior. Dice: Deus é maior. Ele é o maior de todos, irmão. Ele é a luz. E o diabo é essa barata que cuando tú ligas a luz, para los que no entendieron, hermano, es esa cucaracha que cuando tú enciendes la luz sale corriendo, hermanos. Aleluia. Essa não vai esquecer, irmão Antônio, ¿eh? Uma baratinha dessas. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. O que significa, em terceiro lugar, viver separados para servir ao Senhor? Significa que somos um sacrifício agradável a Deus. Romanos 12:1 é muito conhecido. As palavras santidade ao Senhor, irmãos, que Arão levava sobre a sua testa, tinham que estar sempre ali, mesmo no momento do sacrifício. Melhor dito, irmãos, Arão não tirava nunca a mitra. Assim, quando ele punha a mão sobre a cabeça do animal que ia sacrificar para Deus, e graças a que ele estava consagrado totalmente ao Senhor como sumo sacerdote, fazia com que o sacrifício se tornasse agradável e que mais? Aceite para Deus. Amém, irmãos? Amém. Olha, isto é muito sério, já o dissemos. Servir a Deus é muito sério. Nós temos que preocupar-nos, irmãos, quando viemos nos domingos, por exemplo, aqui, ou nas sextas, quando vamos para o Grupo Vida. O que eu vou cantar? O que eu vou orar? Se és líder, o que eu vou ensinar? Será aceite mesmo por Deus? Porque nem sempre, irmãos, Ele aceita todo o sacrifício. Não crees? Lê Levítico 10, o capítulo 10 inteiro de Levítico. A morte de Nadab e Abiú, que já foram mencionados aqui na leitura inicial. Irmãos, eles morreram. Por que morreram, Manel? Por que morreram Nadab e Abiú? Porque ofereceram uma oferta estranha, fogo estranho, um sacrifício que Deus não lhes tinha mandado, diz a Bíblia. Deus rejeitou o seu sacrifício.
deles e rejeitou eles, irmãos, e os matou. É sério, irmãos? Alguém diga, é sério. Por isso é muito importante isto da santidade, irmãos, para que o nosso sacrifício seja agradável a Deus. Finalmente, irmãos, significa viver consagrados para servir ao Senhor, significa ou faz com que cheguemos a formar uma união completa com Ele. Oh, glória a Deus. Eu quero estar unido ao Senhor, irmão. Eu quero viver junto a Cristo, irmãos. Eu quero estar colado, aleluia, com Jesus. Aleluia. Que formoso, irmãos, isso. 1 Coríntios 6:17 nos ensina que o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Vou deixar que masquem isso, irmãos. Quem se ajunta com o Senhor é o quê? Oh, aleluia, irmãos. Quantos querem partilhar Espírito com Jesus? Aleluia. Nem esses que são como siameses, que têm às vezes o mesmo corpo, umas duas cabeças, essas aberrações genéticas que às vezes acontecem, nem eles partilham o Espírito, são dois Espíritos separados. Mas quando nós, irmãos, nos consagramos, nos comprometemos com Cristo, nós buscamos o seu Espírito, aleluia, nós adoramos o seu nome, nós cantamos para Ele, nós oramos, nós nos afastamos do pecado, irmãos, chegamos a ser um só Espírito com Jesus. Aleluya, esto está a ser grabado. Aleluya, amigo, que vas a escuchar esto, que vas a ver este video, si tú te acercas al Señor y le obedeces, vas a llegar a ser uno solo con Él. Aleluya, dale gracias. Alguém diga muito obrigado, Senhor. Oh, nisto reside, irmãos, o profundo segredo da bênção e do poder da santificação, em que nos tornamos uma só coisa com Deus. Como escreveu Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não nós, não tu, não eu, mas Ele. Amém. Quem o quer? Amém. Quem o deseja? Quem o vai procurar aqui? Irmãos, em conclusão, que grande privilégio temos de que o Senhor nos separara para o seu serviço. Quem diz amém? Amém. Agora a sua vontade para com os seres humanos se revela-se por meio da nossa vida e da nossa ministração. É assim? Aleluia. Digo ou não digo, irmãos? O que é vicário de Cristo nem nada. A vontade de Deus não se revela, irmãos, nesse altar ali ao pé da ponte Vasco da Gama, irmãos. A vontade de Deus revela-se por meio da sua igreja, a qual é consagrada, é santificada por meio do sangue de Cristo. Nós é que representamos, irmãos, o verdadeiro evangelho. Nós é que anunciamos a sua vontade, irmãos, perfeita, sã, agradável e boa. Glória a Deus. A propósito, vicário significa sustituto. Que atrevido, ¿verdad? Decir que sustituye a Jesús. Irmãos, Jesus não tem qualquer substituição, irmãos. Nós somos apenas a sua extensão na terra. Mas Jesus é insubstituível. Ele é incomparável. Ele é muito desejável. Ele é o único. Ele é o maior. Alguém tem que louvá-lo. Alguém tem que glorificá-lo nesta tarde. Aleluia. Qual o resultado deste maravilhoso facto, irmãos? Um tremendo poder para reconciliar os pecadores com Deus. Quem tem esse poder? O pastor? Todos nós, irmãos, temos o poder reconciliador de Jesus com Deus. Segundo aos Coríntios 5:18, leia-o comigo. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia! Que ministro de indústria e cabrita e não cabrita e de economia e de cultura e de quem sabe que coisas, irmão. Quando te perguntarem o que tu és, não digas pedreiro, não digas pintor, não digas motorista. Sou ministro. Amém. Sou ministra. Aleluia! E de que se pode saber? Da reconciliação do mundo com Deus. Não de Portugal, de um governo de um país de 11 milhões, do mundo inteiro, dos que nasceram e dos que ainda irão nascer, irmão. Glória a Deus. Em suma, irmãos, faltou o Êxodo 28:38, para que, e esta é uma nota acrescentada por mim, os perdidos tenham aceitação perante o Senhor.
Se lembram do sumo sacerdote, irmãos? Não consigam, não leiam, não prossigam para baixo. Se lembram do Arão, no começo? Que fazia ele, irmãos? Aqui, santidade do Senhor, punha a sua mão sobre a cabeça do boi, sim, da vaca, do cordeiro, e, embora não o explicamos, vou dizê-lo, ele transmitia o peso do pecado de todo o povo sobre aquele animal. E era por isso que aquele animal tinha que ser, como é? Degolhado. Degolado. É muito importante o detalhe, porque o sangue tinha que ser vertido totalmente, porque ali, irmãos, no sangue derramado produzia-se a expiação, o perdão dos pecados do povo. Então, irmãos, o sacrifício e, portanto, o povo, todos os que estão representados na morte desse animal, eram aceites por Deus novamente, reconciliados com Deus. Percebe o que estamos a falar? Quando tu e eu servimos a Deus, quando tu e eu nos aproximamos dele, o buscamos com coração sincero, não livres de erros, irmãos, porque todos temos erros, mas somos sinceros com Deus, nos arrependemos, aleluia, buscamos a santidade, irmãos. Então o que fazemos? Que Deus sinta aceitação pelos perdidos, os quais nós estamos a apresentar-lhe a Ele. Amém? É por isso que diz a Bíblia que uma mãe que é santa pode santificar os seus filhos, e até pode santificar o seu marido, o qual não é convertido ainda. Isso é uma palavra para ti, irmã Marina. É por isso que a Bíblia diz que quando pai e mãe procuram de Deus, eles fazem salvos aos seus filhos. Até certa idade, verdade? Já depois o filho tem que ter responsabilidade própria. Mas quando eles são pequenos, e é por isso que não batizamos, por exemplo, a Maria Antônia, porque ela ainda é santificada pela obediência dos seus pais. Assim que vale mais, irmãos, que vocês. Amém, irmãos? Alguém diga glória a Deus. Somos representantes ante Deus, pois somos sacerdotes, e somos reis também, representamos ante o povo a Deus. Pode perceber a dupla função? Nada disto está escrito aqui, mas era necessário revelo, irmãos, porque é muito importante o que nós temos, o que nós fazemos. Somos ministros da reconciliação, somos reis e sacerdotes, sacerdócio real, como diz Pedro também. Uma dupla função, irmãos. Aleluia. Eu não aguento até às 21. Vou começar a dançar aqui às 4 da tarde. Oh, aleluia. É muito grande, irmãos, o que nós temos. Alguém tem que dizê-lo. É muito grande, pastor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Vou acabar, irmãos. Já tomei 15 minutos do seguinte conferencista. Peço desculpa. Que grande privilégio temos. Já lemos. Segundo aos Coríntios já lemos também. Em suma, nós, quem somos chamados de sacrifício agradável para o Senhor, quem fomos separados para o seu serviço, quem levamos a gravura santidade ao Senhor, quem somos pertence a sua e vivemos unidos a Ele, temos recebido um imenso poder sacerdotal para salvar as almas perdidas na última hora da sua igreja. Fica em pé, irmão, se o acreditas. E junto comigo levanta as tuas mãos ali onde estás. E junto comigo agradece-lhe ao Senhor neste momento por ter nos afastado deste mundo, separado do poder deste mundo, irmãos, e do diabo, para o seu serviço. Não foi a igreja MAP, ela só foi a agência humana, mas foi Deus diretamente, irmãos, quem tomou a decisão. Lá quando estavas em Cabo Verde, Ele já pensava em ti, irmão. Lá quando estavas em Uruguai, em Brasil, na Colômbia, Ele já tinha planos contigo e comigo. Vou fazer desta um rei, uma reina, um sacerdote meu. Glória a Cristo. E vou usá-lo para salvar almas para mim. Obrigado, Senhor Jesus.